Oi amigas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu vou sair agora, então eu vou me arrumar. E enquanto eu vou me maquiando, a gente vai conversando, tá? Então, bora pro vídeo. Vou começar passando essa blindagem aqui, não sei se tá dando pra ver. Falar sobre se conectar com a nossa criança interior. Gente, esses dias eu tava mexendo no meu computador e eu achei uma fanfic que eu escrevi quando eu tinha acho que uns 14, 13 anos, não me recordo. E aí eu comecei a ler aquela fanfic e tava muito boa. Claro, tinha alguns erros ali de português, alguns errinhos de pontuação, mas tava muito boa. E foi nesse momento que, quando eu li aquela fanfic, que deu um negócio assim na minha cabeça, uma luz. Porque eu comecei a perceber que quando eu era criança, eu adorava fazer muita coisa que me conectava meio que com a arte, digamos assim, sabe? Então, por exemplo, eu gostava de dançar, eu gostava de cantar, eu gostava de desenhar, de pintar, de ler, de escrever fanfic e sem cobrança, sabe? Eu só simplesmente ia lá e fazia. Eu nunca pensei em postar em nenhum lugar. Eu sei que naquela época tinha muitas meninas que postavam fanfic naquele aplicativo do Laranjinha, né? Eu esqueci o nome agora. Mas eu adorava ler fanfic lá, gente. Toda garota. A primeira fanfic do dono do morro, que era o Justin Bieber, já leu, já começou por lá, pelo aquele aplicativo do Laranjinha. Gente, eu esqueci o nome, meu Deus. Enfim, só que assim, eu lembro que tinha várias amigas que escrevia fanfic, postava lá. Só que eu sempre fui muito vergonhosa, então eu nunca tive coragem. Deixa eu pegar meu corretivo. Eu uso esse corretivo aqui, que ele já tá velho e todo quebrado. Mas enfim, eu uso esse corretivo aqui. E aí, eu sempre tive vergonha. Eu não postava lá. Mas só o fato de eu escrever e sentir prazer fazendo aquilo dali, sentir prazer escrevendo e me sentindo feliz era uma forma de colocar pra fora toda a criatividade que eu tinha. Então eu não fazia tipo, vou fazer pra imitar outras pessoas, ou vou fazer pra postar, porque naquela época muitas meninas postavam lá naquele aplicativo. Então eu não tinha essa coisa de, eu vou fazer pra postar, vou fazer pra sei lá, pra bombar, pra outras pessoas ler. Não fazia nada disso, gente. Eu só simplesmente gostava de escrever, gostava de me expressar. Então, eu sempre fui uma criança muito expressiva, então eu gostava muito de falar. Eu sempre falei muito, tipo assim, eu falo muito, entendeu? E aí, quando eu era criança, as pessoas falavam assim, nossa, você fala muito, meu Deus, como fala, querida? Ou falava que eu inventava muitas histórias. Gente, mas eu inventava história porque a minha cabeça simplesmente girava em torno de vários cenários. Então, por exemplo, quando você escreve livros, fanfic, essas coisas assim, meio que você cria cenários na sua cabeça, porque como que você vai criar os personagens? Como que você vai criar a história? Então, meio que você vive num outro universo. E eu era assim, quando era criança, eu criava várias histórias na minha cabeça e eu ficava contando pras pessoas. Eu contava que eu tinha ido no zoológico. Não tinha ido no zoológico. Eu contava que eu tinha ido ver a neve. Gente, eu nunca vi a neve até hoje. Eu contava que, sei lá, que eu tinha ido na praia. Não eram umas mentiras muito pesadas, mas eu contava esse tipo de coisa. Porque, gente, na minha cabeça, isso estava acontecendo. Tudo bem, eu sabia que era mentira, eu sabia que eu nunca tinha visto a neve, eu sabia que eu nunca tinha ido no zoológico. Mas sei lá, era engraçado contar para as pessoas essas histórias. E aí as pessoas falavam, tipo, nossa, essa menina vai ser estudante de história, porque essa menina adora uma história, adora contar uma história, adora escrever uma história. Gente, tem esse tipo de coisa que eu gostava de fazer. Por exemplo, eu adorava colocar a roupa da minha mãe, o salto da minha mãe, e ficar cantando e dançando. Eu adorava não, até hoje eu gosto de música em espanhol, até hoje eu sou apaixonada por música em espanhol, então eu tinha essa coisa, eu pegava meus bonecos, a minha avó botava sentada ali e falava, vai me ouvir cantar assim, vai me ouvir cantar, e eu ficava ali, assim, por exemplo, eu adorava assistir novela. Sabe as novelas mexicanas que passava na parte da tarde? Eu adorava assistir novela
e ficar imitando os personagens. Tipo assim, o que? Você falou isso comigo? Não sei o que, não sei o que. Sabe esse tipo de coisa assim? Ai, gente, bem maluca. E aí eu ficava imitando os personagens, sabe? Aquelas personagens bem dramáticas de novela mexicana. E aí a minha avó pegou e falou: vamos botar essa menina no teatro, porque essa menina gosta demais. E aí eu fui pro teatro. Gente, eu fiquei, acho que foi 1 ano no teatro. Não lembro. Eu não cheguei a participar de nenhuma peça. Eu ensaiei pra uma peça, mas aí eu nem lembro o que aconteceu, que eu não consegui ir. E eu também saí, fui substituída porque eu saí do teatro. Tava com alguns problemas pessoais, então eu saí do teatro e fui substituída na peça que ia acontecer. Então, assim, eu sempre fui muito expressiva, muito esse jeito meio artístico, assim. E eu fazia isso, gente, por amor. Eu fazia porque eu gostava. E nenhuma dessas coisas eu pensava em uma profissão. Então, assim, quando eu cantava, eu não pensava assim, ai, eu quero ser cantora. Quando eu dançava, quando eu fazia teatro, quando eu imitava as atrizes da novela, quando eu escrevia, quando eu gostava de ler, eu não fazia nada disso pensando em ser alguma coisa assim no futuro. Não fazia. Por exemplo, coisas também que eu gostava de fazer era pintar, desenhar. Então, assim, eu tenho um caderno aqui que tem um monte de desenhos que eu fazia. Uns desenhos feios, assim, mas que eu gostava de desenhar e de pintar os meus próprios desenhos. E nenhuma dessas coisas eu fazia pensando assim, eu vou virar uma artista disso aqui. Não. Era simplesmente porque eu gostava de me expressar. Eu sempre fui uma criança muito expressiva e uma criança também muito sozinha. Eu não era uma criança que tinha muitos amigos. A minha mãe trabalhava bastante, então quem tomava conta de mim era minha avó. Era muito protetora, minha avó, minhas tias. Então eu não tinha muitos amigos, não saía muito, não dormia na casa de amigos. Então eu encontrava na arte, digamos assim, né, um jeito de me expressar e de não me sentir sozinha. Então eu fazia tudo isso por amor, porque eu gostava. Essa aqui, gente, eu uso essa base aqui. Não sei se tá dando pra ver. Voltei. Bom, como eu tava dizendo, conforme eu fui crescendo, e não só eu, acho que todo mundo quando vai crescendo vai perdendo um pouco dessa identidade quando a gente era criança, vai deixando essa parte para trás, vai se desconectando desse lado nosso que faz as coisas por puro prazer, não para ser perfeito, não para agradar o outro ou pensando que isso vai virar uma profissão ou algo que vai dar dinheiro, mas simplesmente por prazer. Tipo, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer teatro, eu gosto de pintar, eu gosto de cantar, e eu não preciso ser perfeito nisso, mas é porque eu gosto, entendeu? Então, assim, a gente vai se desconectando dessa parte nossa. Eu costumo dizer que a gente vai meio que se desconectando da nossa criança interior quando a gente vai deixando esse tipo de coisa de lado. Agora eu vou passar o pó. Já terminei de passar a base, agora eu vou passar o pó. Eu uso esse pó aqui. Se desconecta disso, a gente não volta nesse lugar, né, de criança. Então a gente fica só trabalho, 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 estudo, 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 e pensa no futuro, e pensa em ter uma boa carreira, em ter uma boa profissão, em ter dinheiro, e arrumar um bom relacionamento, esse tipo de coisa assim, sabe? E aí, às vezes a gente tá morrendo de ansiedade, com a cabeça cheia de coisa, porque simplesmente a gente não tirou um tempo pra fazer aquilo que a gente sempre gostou. Já assistiu? Já, assim, um momento que você tá bem ferradinho da cabeça, que você tá com ansiedade. Claro, gente, nada disso substitui. Eu sempre falo em todos os vídeos. Nada substitui a ajuda de um profissional, entendeu? Então façam terapia. Mas, assim, aquele momento que você tá bem ferradinho da cabeça, assim, que você tá estressado ou muito ansioso, que você não tá bem. Já experimentou ir lá e assistir um desenho que você assistia quando você era criança? Aquele desenho que você amava quando você era criança? Ai, nossa, que coisa boba ir lá e assistir um desenho de quando eu era criança. Assiste, você vai ver. Assiste um desenho que você amava quando você era criança. Vai lá e pega um caderno e desenha qualquer coisa. E pinta. Se você sabe tocar algum instrumento, vai lá e pega aquele instrumento e fica ali tocando sem cobrança, sem tipo, não, eu preciso tocar perfeito, eu preciso fazer perfeito. Gente, eu ganhei um teclado. Eu não sei tocar. Mas eu, às vezes, quando eu tô no meu ápice, assim, de estressada, que eu quero
desestressar, que eu quero diminuir um pouco a minha ansiedade, eu quero, sei lá, me expressar de alguma forma, e eu não quero ter que ficar conversando com ninguém, enchendo o saco de ninguém, porque assim, meus amigos têm as coisas dele. Claro que eu sempre posso conversar com os meus amigos, mas eles às vezes têm os problemas dele, a vida deles, e eu quero de algum jeito me expressar, colocar pra fora aquilo que tá aqui dentro, mas também sem ter que ficar conversando com ninguém. Então eu vou lá, pego o meu teclado, coloco no YouTube algum vídeo ensinando como tocar e fico ali, tocando. E eu não sei tocar, eu simplesmente fico ali. E aí o que acontece? Eu fico tão concentrada naquilo dali que as horas vão passando, eu esqueço dos problemas, eu esqueço do porquê que eu tava ansiosa e ao mesmo tempo eu me conectei comigo mesma, eu me conectei com a minha criança interior, aquela criancinha que tá lá no fundo, esquecida, que quando eu era criança, né, porque hoje em dia eu não sou mais criança, mas a minha criança vive aqui dentro. Então eu adorava cantar, eu adorava dançar. Então quando eu tô ali tocando, mesmo não sabendo tocar, a minha criança lá dando pulos de alegria. Porque ela gostava de cantar, ela gostava de dançar e ela não tinha medo de fazer isso e não ser boa, ela não tinha medo de ser julgada, ela só fazia porque gostava. Esse blush aqui, acho que eu vou usar esse blush aqui. Tudo tem que ter uma obrigação, tudo tem que ter um resultado. Então assim, eu não posso fazer nada se não for perfeito. Que? Tudo que eu for fazer tem que ser perfeito. Nada a ver, nada a ver. Se for uma coisa que você gosta, não precisa ser perfeito, não. Se você tá dando o seu melhor, se você tá fazendo pra se divertir, não tem essa de, não sei o que, ser perfeito, ser perfeito. Ih, esquece essa de ser perfeito, entendeu? Ninguém é perfeito, ninguém faz nada perfeito. E o pior de tudo, quando você tenta fazer as coisas assim, bem perfeccionista, você acaba se irritando mais, você acaba ficando muito ansioso porque você sempre vai encontrar um defeito naquilo que você tá fazendo, você nunca vai gostar daquilo dali, e uma coisa que era pra ser boa e legal vai ser uma coisa chata e frustrante, estressante, que vai te causar ansiedade, vai te causar raiva e várias outras coisas. Então, assim, compensa? Fica o questionamento. Compensa? Não compensa, gente. Sinceramente, não compensa. Então é mais fácil você fazer uma coisa de um jeito leve e agradável e tirar esse medo de errar. Porque assim, quando você tira esse medo de errar, você leva as coisas com leveza. Você tem. Você. Como é que eu vou me expressar com palavras? Você aprende com o seu erro. Então, assim, por exemplo, tirou esse medo de errar, esse perfeccionismo, e você errou, tudo bem. De verdade, tá tudo bem. Todo mundo erra. Acontece. Você pode, de algum jeito, improvisar. Celular, para de travar, celular. Você pode improvisar naquele momento e aprender com o seu erro. Então, assim, de verdade, tá tudo bem. Gente, eu vou tentar não me mover muito porque meu telefone é notificação e meu telefone tá travando. Então, assim, você pode simplesmente aprender com o seu erro e é isso. Acabou. Eu já adiantei um pouco a minha maquiagem porque eu ia ficar muito enrolada, então eu já adiantei, eu já passei o contorno, já fiz minha sobrancelha e passei um lápisinho bem fraquinho, tá vendo? Não dá nem pra ver direito, mas bem fraquinho aqui na linha d'água. Agora eu vou usar esse rímel aqui e tô terminando a minha maquiagem. Eu não vou fazer uma maquiagem muito pesada porque eu só vou ali na casa de uns amigos. Quer dizer, vou na casa de um amigo que meus outros amigos estão lá. Então hoje eu tô indo lá só pra bater papo. Enfim, e aí, gente, eu não tô fazendo uma maquiagem muito babadeira. Você pode ver que eu tô simples aqui, só com um topperzinho. Não dá pra ver. Tô só com um topperzinho, cabelo solto. Eu fiz uma trancinha aqui com um penteadinho. E tô fazendo uma maquiagem bem fraquinha. Gente, desculpa, gente, eu sou bem aleatória, tá? Eu não consigo me concentrar no que eu tô fazendo e falando ao mesmo tempo. Então isso aqui merece um troféu, porque eu fazendo maquiagem e gravando pra vocês não têm ideia do esforço, porque, gente, eu não consigo prestar atenção no que eu tô fazendo e no que eu tô falando ao mesmo tempo. Ou eu faço ou eu falo. Ó, eu derrubei meu negócio aqui todinho.
entendeu? Aí eu tive que parar, tive que secar, limpar tudo aqui. Mas é isso. Continuando o assunto, então assim, se conecte com a sua criança interior. Não precisa ser perfeito e também não tem idade pra isso, tá? Então assim, mas eu já tenho, sei lá, 30 e poucos anos, 40 e poucos, 50, 60, sei lá. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você pode ter 60, 70, 80, 90, 100 anos, se duvidar. Não tem idade pra você se conectar com a sua criança interior. É só você fazer coisas das quais você gostava. Então, assim, pega fotos suas de quando você era criança e se conecta com aquele momento. O sorriso, o olhar. Tem algumas fotos que nossos avós ou nossos pais tiravam onde a gente estava brincando. Tem uma foto minha onde eu estava brincando na banheira, tomando banho. Eu adorava água, então eu sempre gostava de, quando era criança, né, ficar na banheira. Aí minha mãe me deu uma piscina, eu amava tomar banho de piscina. Eu adorava ir pra praia, cachoeira, então eu gostava muito de coisa que tinha água. Então, assim, tem foto de... Com certeza deve ter foto sua brincando de boneca, ou foto sua brincando de bola, se você for menino, ou menina também, tanto faz, andando de bicicleta. Ou às vezes até foto meio artística, que tem criança que já era meio artística. Brincadeira. Então, assim, se conecta com isso. Pega uma foto sua e se conecta. Por exemplo, se você, quando era criança, amava andar de bicicleta e depois que ficou adulta, você nunca mais pegou numa bicicleta, sua oportunidade. Vai lá, pega uma bicicleta, mesmo que seja uma bicicleta emprestada, e anda. E se conecta com aquele momento. Tenha, tipo, um déjà vu, entendeu? Vou passar esse batom aqui. Esse aqui, ó. Tá? Não, gente, olha como esse batom é lindo. Olha isso. Eu acho ele um absurdo de lindo. Olha que coisa. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essa aqui foi uma make bem rapidinha, bem basiquinha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se inscreve no canal e deixa o like e comenta o que vocês acharam. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!